lugar. Levante a mãe da glória, da glória, da glória, da glória. Vamos receber o pastor Marcos Feliciano dando glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nesta manhã, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. É uma alegria poder regressar a Duque de Caxias, principalmente aqui nesta igreja do meu amigo particular, esse homem que é um apóstolo, pastor Edinaldo. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pela confiança, principalmente porque nesses dias há uma parceria desta igreja com o maior encontro missionário do mundo, que é os Gideões Missionários da Última Hora. Aqui nesta manhã, muito bem representado pelo pastor Melquisedeque. O meu sonho é ter um bigode igual ao seu ainda. É que tudo que eu faço vira polêmica, então só não deixei o bigode ainda por causa disso. Mas daqui uns dias eu vou criar coragem. Pegue na mão de quem está do seu lado, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Daqui a alguns minutos os que entraram tristes neste lugar saltarão de alegria. Os que vieram se arrastando vão voltar para suas casas voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a estes demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Rasga os céus sobre este lugar nesta manhã, e envie do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus teu Filho. E a igreja que crê diz amém. No seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Ajuda o irmão a achar aí. Isaías está no Velho Testamento, capítulo 6, versículo de número 8. Está escrito assim: e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E a igreja diz amém? Amém. Eu vou ler de novo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, fala conosco nesta manhã missionária, e na medida em que eu estiver testemunhando, o seu Espírito tem liberdade para despertar missionários e missionárias aqui neste lugar. Move as águas de Duque de Caxias, para que no término desta campanha missionária, Duque de Caxias seja um polo de avivamento missionário para a nação brasileira e para o mundo. E a igreja que está presente concorda dizendo amém? Amém. Uma linda salva de palmas a Jesus, por favor. Quem não tem lenço, prepare a manga da camisa ou a ponta da gravata,
que nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nesta manhã. Os poucos minutos que eu tive para meditar acerca desta manhã missionária me foram muito emocionante, porque aprouve ao meigo Espírito de Cristo me fazer lembrar de que foi em uma manhã missionária como esta que nasceu dentro deste homem que aqui está uma chamada linda, brilhante, divina, angustiante e sofrida. Todavia, eu faria tudo de novo se preciso fosse. E o Senhor falou comigo: ao invés de pregar nesta manhã, ao invés de dissertar teologicamente com o meu povo, conte para eles o testemunho da sua chamada. E depois deste testemunho, o Senhor me disse: vou eu levantar outros. Vou eu levantar outros com a mesma unção e graça que eu te dei. Alguém se candidata ao cargo aqui? Então dá mais um grito de glória, só para eu sentir que o povo está. Sua igreja será abençoada nesta manhã, porque uma das coisas que eu quase não conto ao redor do mundo é a minha história. Eu sou filho de uma lavadeira, filho de uma mulher simples, que até os dias de hoje, no século 21, no ano de 2011, não sabe ler e nem escrever. E tenho um orgulho muito grande de ser filho da dona Lúcia, porque é uma mulher valente, uma mulher querida, uma mulher guerreira, uma mulher que, como todas as mulheres e também homens, passa por dificuldades, enfrentou os reveses da vida e com maestria e ajuda de Deus, hoje bate no peito de orgulho, dizendo: Deus olhou para minha casa. Imagine você que no princípio da minha vida eu não tive tantas oportunidades de sobrevivência como alguns que estão aqui têm. Minha mãe solteira, grávida na idade de 17 anos, grávida de um homem casado, grávida de um homem conhecido na sociedade, recebeu dele a seguinte ordem: tire o menino, porque se ele sobreviver, o meu casamento vai ruir e acabar. E ela, por força da pressão dos seus dias, por ser uma mulher sozinha, que foi encontrada na rua pedindo esmola para comer, e quem a amparou foi o senhor José Antônio Novo, conhecido como Zico, que era o meu pai, respeitou e tentou abortar-me. Mas quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Quem é que pode falar não quando Deus diz sim? Quem é que pode empurrar a mão de Deus para trás quando Deus diz: eu vou estender a mão para abençoar? Quem? Ninguém. Nasci 8 meses dentro de uma estufa, porque essa cabeça aqui tinha vários buracos feitos pela agulha de tricô da dona Lúcia, que tentou me abortar. Com dificuldade sobrevivi. Cresci numa família pobre, numa casinha de 2 cômodos, onde nós dividimos 2 cômodos com 12 pessoas. Pense numa luta e numa prova. Na minha casa, panela e pinico era um problema. Cada hora um estava num lugar. E no meio de tanta pobreza, de tanta miséria, tudo que eu via, ouvia, me fazia sentir. E eu acabei crescendo revoltado com a vida. Porque não havia nada pior do que chegar na escola e na hora das brigas de crianças, ao invés de alguém me chamar de gordo, de feio, de pobre, me chamavam de filho de mãe solteira. Numa época em que ser filho de mãe solteira era uma vergonha, porque hoje tem a tal da gravidez independente, que a elite adotou. A primeira do país a fazer isso publicamente foi a senhora Xuxa Meneghel, e tornou-se uma marca. Então hoje já não é mais vergonha saber que a filha do seu vizinho é mãe solteira. Somente no baixo clero é que isso é visto. A sociedade já não se importa mais. Mas há 38 anos, quando eu nasci, a vergonha e o vexame era tão grande que minha mãe não conseguia emprego nem para poder cuidar de criança dos outros, exatamente porque
ela era mãe de um menino que não tinha pai. Aos 9 anos de idade, ou melhor, aos 6 anos de idade, de 6 para 7 anos de idade, eu morava no meio do centro de um quarteirão. Haviam 2 corredores que davam para entrar na minha casa, pelo quarteirão da entrada e pelo quarteirão da saída. A 100 metros, ou 100 e poucos metros, tinha a paróquia Cristo Rei. E todos os domingos, eu acordava antes da família inteira, no meio do ninho, porque eram 12 deitados no chão, na cama, ou naquilo que nós chamávamos de cama. E eu acordava ouvindo a batida do sino da igreja. E a batida do sino fazia disparar o meu coraçãozinho de criança. Até que um dia eu acordei com um sino batendo, mas o sino não fazia din-dom. O sino fazia Marco, Marco, Marco. E como criança eu me levantei, coloquei uma roupinha rota, um chinelinho havaiana, não acordei ninguém em casa. Saí e fui até a paróquia Cristo Rei. Sentei-me lá atrás nos bancos, uma menina, eu era pequeno, sofria de inanição para ajudar. Eu não entendia nada que o padre Ângelo, que era o pároco daquela congregação, falava, mas o meu coraçãozinho de criança sentia tudo. Ali nasceu a chamada do missionário. Então eu venho hoje dizer às pessoas que quando Deus quer fazer, Ele faz. E não interessa onde a pessoa esteja. Minha família não tinha afinidade nenhuma com o movimento evangélico, nem com o cristianismo pentecostal. Eu jamais colocaria os meus pés em uma igreja evangélica, se antes eu não tivesse me apaixonado por Deus na igreja católica. Então no catolicismo romano eu conheci Jesus. E eu me lembro que nesta manhã, enquanto o padre pregava, ele ainda pregava em latim para ajudar, eu não entendia nada. Eu ficava olhando para as paredes, e nas paredes da igreja tinham as imagens da via da crucificação. E lá na frente, atrás dele, tinha uma imagem de quase 3 metros de um Cristo pendurado. E aquela imagem bateu no meu coração com pena, porque mesmo como criança eu já sabia o que era dor e o que era sofrimento. Naquele dia, quando a missa terminou, as irmãs que cuidavam da igreja não sabiam onde eu morava, não sabiam quem era minha mãe. Eu, quando criança, muito criança, travei, não conseguia falar com ninguém. Me levaram para a casa das mulheres que cuidavam da igreja católica. Virou um tumulto na rua da minha casa, porque minha mãe achava que eu tinha sido sequestrado ou roubado por ciganos. Até que alguém me reconheceu e me levou em casa. E as mulheres da igreja chegaram na minha mãe e falaram: não bata nessa criança, porque ela é especial. Esse menino tem vocação. Ele vai ser um grande padre e vai dar muito orgulho para a família. Dali então, eu comecei a frequentar a igreja católica. Com 7 anos eu já fazia catecismo, ou começava a aprender um pouquinho do catecismo. E aos 9 anos de idade, fui o primeiro menino do estado de São Paulo, na época, a fazer a crisma. Me crismei aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, eu recebi emprestado a Bíblia da patroa da minha mãe, que era espírita kardecista. Porque para fazer catecismo eu tinha que ter uma Bíblia, nós não tínhamos dinheiro para comprar. E ela me emprestou a Bíblia Ave Maria, capa azul. Como garoto prodígio, eu sempre fui muito inteligente, para a honra e glória do Senhor. Eu decorei, ou melhor, eu devorei a Bíblia inteira, de capa a capa. Com 9 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda. E não era como essa Bíblia que você tem aí. Era uma Bíblia que tinha 7 livros a mais, que nós não temos no cânon sagrado da Bíblia, João Ferreira de Almeida, que são chamados de livros apócrifos. Nascia ali uma vocação. O primeiro contato que eu tive com o movimento evangélico foi com a dona Maria, a mãe do Tom. Tom era um menino, meu vizinho, que chamava-se Everton, e a gente chamava ele de Tom. A irmã Maria era uma dessas crentes do cabelo comprido, cheio do Espírito Santo, assembleiana roxa, até o tutano dos ossos. Não sabia falar muito bem, mas pensa uma mulher que orava, pensa uma mulher que tinha autoridade sobre demônios. E todas as vezes que ela me via com a Bíblia Ave Maria indo para a igreja católica, ela me chamava e dizia: onde é que você vai? Eu disse: eu estou indo para a igreja. E ela falava para mim: Jesus tem um plano na sua vida. Eu disse: é por isso que eu estou indo na igreja. Ela não se conteve, até que um dia ela me chamou e disse: vem cá que eu vou te mostrar o que é a verdadeira fé. E ela abriu um livro que tinha um monte de imagens do fim do mundo. Veja só, uma evangélica chamou um menino católico e me mostrou um livro dos Testemunhos de Jeová. Você está entendendo ou não? Uma irmã evangélica chama um menino que está indo para ser coroinha dos padres
e mostra para ele um livro dos testemunhos de Jeová, porque aqueles livros dos testemunhos de Jeová de antigamente mostravam o fim do mundo, mostravam as pessoas caindo dos prédios, o mundo pegando fogo. Era a linguagem dela, porque ela não conseguia me convencer de outra forma. Então ela disse: se você não se converter dos seus pecados e não parar de adorar aquela imagem daquele Deus que está pregado na cruz até hoje, você vai para o inferno. Isso me fez, durante várias missas, terminar a missa, eu ir lá e ficar olhando para a imagem daquele Cristo, com muito receio. Um dia eu toquei nos pés dele e tirei, e quando eu toquei nos pés dele estava cheio de poeira, e eu comecei a imaginar com a minha mente de criança: que Deus é esse que fica empoeirado na parede? Não, você não entendeu, eu vou repetir. Que Deus é esse que fica empoeirado em cima da parede? Comecei a pensar, faz 2 anos que eu venho na missa, faz 2 anos que ele está pregado naquela parede, ele nunca saiu dali para nada. Oh, Jesus começou a trabalhar no meu coração, igreja. Até que um dia, com 13 anos de idade, me levaram a uma igreja evangélica. E eu sentei do lado de um menino que chamava Márcio, ainda se chama Márcio. Um menino só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Mas quando eu sentei perto dele, porque quem me levou era o Ronaldo, que tocava trompete, ele tinha que ir lá para a banda, ele me deixou aqui atrás ao lado do Márcio. E eu não entendia nada que aquele pregador pregava. Quem pregava naquele dia era o presbítero irmão Jonas. E o irmão Jonas pregava e levantava a perna e dava gritos, e eu não entendia nada do que ele falava. Mas cada coisa que ele falava subia um arrepio na minha coluna, que eu não entendia nada. E eu olhava para o Márcio olhava para mim e falava umas coisas esquisitas. Naquele dia, antes de eu ir para frente aceitar Jesus, eu perguntei para ele: Márcio, a sua mãe trabalha com floricultura? E ele: não, por quê? Sua mãe é jardineira? Não, por quê? É que toda hora você fica falando samambaia, samambaia. O que é essa samambaia? Não era samambaia, eram as línguas estranhas que ele falava. E eu falava para ele: cada vez que você fala samambaia, me arrepia todo o corpo. Que samambaia que é essa, Márcio? E ele sorrindo diz assim: isso é o poder do Espírito Santo. Ah, que saudade, já estou ficando emocionado, coração bobo. Uma quinta-feira à tarde, meia dúzia de gente na igreja. Quando Jonas terminou de pregar e fez o apelo, eu nem sabia o que era apelo. Lá vem o Ronaldo, da frente da igreja, deixou o pistão e veio até onde eu estava. Um menininho desse tamanho. Ele disse: você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu disse: o que eu tenho que fazer? É só ir lá na frente. Aí eu falei: mas minhas pernas não querem andar, está travado, eu estou tremendo. Ele disse: eu te ajudo. Quando eu comecei a caminhar pelo meio da igreja, meu coração foi abrindo. Eu dobrei o joelho chorando. Naquele dia eu recebi o batismo no Espírito Santo. Vou explicar. Eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu recebi o batismo no Espírito Santo. Como assim, pastor? Todos os crentes de todas as igrejas do mundo, quando se convertem de fato, são batizados no Espírito Santo. Lembra do batismo no Espírito? Quando Jesus olhou para aquela mulher do poço de Samaria e disse: se eu te der as minhas palavras e elas ficarem em você, vai nascer aqui dentro uma fonte de água viva, que vai jorrar para a eternidade. A fonte nasceu e começou a brotar pelos olhos, e aquelas lágrimas converteram o coração do menino. E ali eu me entreguei à fé evangélica. 2 semanas depois estava eu numa batalha, pergunte qual, querendo ser batizado com o Espírito Santo. Me ensinaram todas as fórmulas possíveis. Mandaram eu jejuar, eu jejuei. Mandaram eu subir um monte, eu subi. Mandaram eu parar de pecar, eu parei. Mandaram eu parar de olhar para a televisão e eu parei. Mandaram eu parar de colocar short, eu parei. Eu fiz tudo o que mandavam e não recebi o batismo com o Espírito Santo. 2 meses e 1 semana batizado nas águas. A última chance. Alguém me disse: Jesus pode queimar você com o Espírito Santo quando você sair das águas. Jejuei 3 dias e fui para o batismo. Para minha frustração, Jesus não me batizou naquele dia. Saí das águas triste, frustrado. Começou a criar aqui dentro uma dúvida. Eu disse: será que Ele não quer me batizar? Será que eu não mereço? E graças a Deus por essa dúvida, porque isso me fez estudar. E o estudo que eu aprendi se tornou um ensinamento para crentes no mundo inteiro. Porque me ensinaram errado. Pergunte por quê. Só respondo se todo mundo perguntar. Tem gente que pensa que recebe o batismo com o Espírito Santo porque merece.
Tem gente que acha que pode comprar o batismo com o Espírito Santo jejuando e orando. Tem gente que acha que merece o batismo com o Espírito Santo porque é santo. E o batismo com o Espírito Santo não é para pessoas que merecem, não é para pessoas que podem, não é para pessoas que fazem tudo que a igreja manda. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. É um o quê? Não ouvi, é um o quê? Se é um revestimento, quer dizer que a pessoa já está vestida. O batismo com o Espírito Santo não é uma vestimenta, é um revestimento. O crente é vestido quando ele aceita Jesus como Salvador. Eu fui vestido pelo Espírito Santo no dia que eu aceitei Jesus, quando eu chorei. Mas agora eu precisava do revestimento. E o revestimento não é para quem é forte, porque o forte não precisa de revestimento. Quem é que usa blusa de frio? Quem sente frio. Você já pegou um dia muito frio no Rio de Janeiro, que é raro? Alguém andando de camiseta regata pela rua e do outro lado alguém usando uma blusa de lã. Por que aquele que usa camiseta regata suporta o frio e o outro não? É porque ele é mais forte. Ele está vestido com a camiseta regata, mas o que é fraco, além da camiseta, está revestido com um paletó. Eu comecei a entender que batismo com o Espírito Santo não é para quem merece, é para quem precisa. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu descobri que batismo com o Espírito Santo não é para crente santarrão. Não é para crente que julga a vida dos outros. Não é para crente que acha que é mais santo do que Jesus. Batismo com o Espírito Santo é para crente que entrou aqui nessa manhã se arrastando, dizendo: Deus, eu não mereço estar aqui, mas eu não tenho para onde ir se não for aqui. E é aí que Jesus batiza com o Espírito Santo. Recebi o batismo com o Espírito Santo num dia que eu não esperava. O batismo de 3 meses seguinte. Estou eu na igreja, sentado na galeria, saudoso pastor Luiz pregando, de Capinópolis, Goiás. Ele pregou a mensagem toda muito linda, mas não mexeu aqui dentro. Aí ele começa a fazer o apelo, e as almas começam a ir para frente. E cada vez que uma alma aceitava Jesus como Salvador, meu coração sacudia. Comecei a tremer e a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida: as almas aceitando Jesus, no apelo. Então eu toquei num amigo meu que estava do meu lado, chamava Betinho, ou Roberto, chamamos ele de Betinho. Disse: Betinho, vamos embora daqui. O Betinho me olhou com o olho arregalado e começou a gritar. Eu falei: o que foi? Ele começou a gritar e pular. Eu disse: o que está acontecendo? Ele começou: irmão, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Eu, na minha mente, estava falando em português, mas ele me ouvia falar em línguas estranhas. Eu fui batizado com o Espírito Santo de uma maneira inusitada. Eu nem sabia que estava falando em línguas. Naquele dia Jesus me queimou com o selo da chamada missionária. Ele me batizou com o Espírito Santo quando almas se entregavam para Jesus. Não foi no grito áspero do pregador. Era Deus apontando como seria o ministério que Ele tinha para a minha vida. Comecei a pregar no meio da rua. E desde os 14 anos até os dias de hoje, aos 38, todas as memórias que eu tenho nesta cabeça estão alienadas a eu estar com um microfone como esse na mão, ou a um microfone ligado a uma caixinha de som. Às vezes o microfone ligado numa caixa de som, ligado numa bateria de carro, porque não tínhamos energia. Às vezes usando um megafone, que muitas das crianças nem sabem o que é isso. Colocamos na boca e pregamos. E às vezes eu pregava com o pulmão aberto no meio da rua. Por isso, mesmo sendo pequeno, a minha voz virou uma voz de trovão. E ainda dá para deixá-la mais grossa ainda. Foi por isso, de tanto pregar, meu pulmão se expandiu. Aprendi a pregar no meio da rua. E agora vem a parte mais linda, pergunte qual. Descobri um texto na Bíblia que moveu a minha alma. Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando esse texto entrou na minha alma, eu falei: Deus, eu quero ir para o mundo inteiro. Só que eu nem sabia que o mundo era tão grande. Criado numa vila chamada Vila Tatu, com 16 anos de idade, Roberto, eu nunca tinha saído de Orlândia, onde você conhece. Aos 16 anos de idade e meio, eu fui a Sales Oliveira, que é uma cidade de 5 quilômetros do nosso lado, e eu achei que era a maior viagem da minha vida. Mas desde então eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu quero pregar no mundo inteiro. Quero pregar no mundo inteiro. Vale aqui um conselho àqueles que sonham em ser pregadores. Talvez tenha sido por isso que Deus cumpriu o meu pedido.
porque o meu pedido era um pedido de criança, era um pedido desprovido de malícia. Eu não estava pedindo para ser um pregador de renome nos Gideões, eu não estava pedindo para dormir nos grandes hotéis, eu não estava pedindo para andar de avião, nem para ganhar ofertas, nem para ter meu nome na mídia. Eu estava dizendo com o coração aberto: Papai do céu, me usa como pregador, eu quero ser um pregador. E a chamada foi crescendo dentro do meu peito. Um dia, como ninguém me dava oportunidade para pregar na minha igreja, porque eu passava vergonha. Imagine você que a primeira vez que eu subi num púlpito para pregar, o pastor me avisou um dia antes, eu não dormi a noite inteira procurando um texto. Subi no púlpito com um dedo no meio da Bíblia, num domingo de manhã como este aqui. Foi a primeira vez que eu subi num púlpito. Pastor José do Amparo, na cidade de Morro Agudo. Só que quando eu cheguei no púlpito, eu senti uma glória tão grande, um temor, que a minha mão tremia. Quando eu coloquei a Bíblia, escapou o dedo. Foi: Jesus, agora eu estou frito. Não tinha índice, eu não tinha colocado papel. Falei: Senhor, para não passar mais vergonha, seja o que o Senhor quiser. E abri a Bíblia. Caiu nas bem-aventuranças. E quando eu li: bem-aventurados pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Quando eu comecei a ver aquilo, eu disse: Deus, eu me apaixono pelo Senhor. Desci do púlpito humilhado naquele dia. Eu botei no meu coração: nunca mais prego, porque eu passei vergonha. Eu vi meus amigos rirem num canto, mas conforme eu ia descendo, o pastor José do Amparo, na época eu pensei que ele falava só para não me deixar triste, mas ele falou pelo Espírito. Eu desci a escadaria do púlpito e ele disse: Deus vai usar esse menino um dia, porque ele tem chamada para ser um pregador da palavra. Tornei-me um menino diferente. Não aceitava piadas, não aceitava ir para a sorveteria bater papo. Não me lembro de ir a um shopping, não me lembro de ir a um cinema, não me lembro de ir a um campo de jogar bola, não me lembro de sair com os meus amigos para passear e para azarar uma menina ou flertar com uma garota. Todas as memórias que eu tenho da minha infância estão alienadas, eu pregando a palavra, ou eu de joelhos orando, ou eu buscando a presença de Deus. Meu apelido então tornou-se fanático, santarrão. Me tornei o famoso espalha-rodinhas. O que é um espalha-rodinhas? O grupo de jovens estava reunido e quando eu chegava, um a um ia saindo, até que eu me via sozinho. Ninguém queria ser meu amigo, porque eles diziam que eu só sabia falar de Deus e de Bíblia, que eu estava louco, fanático, beato de igreja, desequilibrado. Como eu não tinha amigos, eu comecei a ir para as madrugadas buscar a Deus na igreja. Fiz amizade com um irmão que era diácono na época, hoje é o vice-presidente da igreja que eu presido, pastor Valdeci Otávio. E disse: Senhor, me empresta a chave para eu orar na igreja de sábado para domingo, porque eu não tenho amigos. Uma vez, orando e chorando muito, eu dobrei o meu joelho no púlpito e disse: Deus, por que eu não posso ser um homem comum? Por que eu não posso ter a alegria que os meus amigos têm de passear? Por que eu não sinto prazer em tomar sorvete, em ir para um shopping, em jogar bola? Por que eu não posso ser como eles? E chorava. E o Senhor naquela madrugada falou comigo: você não pode ser como eles hoje, porque eles nunca vão poder ser como você amanhã. Não, você não entendeu, vou repetir. O Senhor disse: assim como hoje você não pode ser como eles, amanhã eles não poderão ser como você. E eu falei: Senhor, por quê? Qual o motivo? E o Senhor me disse: porque eu te separei no ventre da sua mãe. A obra que eu vou fazer através da sua vida vai marcar um tempo, uma geração inteira. Onde você não for, a sua história irá. E um tempo de milagres chegou sobre a minha vida. Quem acredita que Deus pode repetir essa história nesta noite? Então vai aqui alguns conselhos para aqueles que vieram esta manhã missionária. Busque primeiro o reino de Deus. Vou repetir: busque primeiro o reino de Deus, com toda a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Segundo, não olhe para a sua falibilidade. Também não olhe para a sua cultura de conhecimentos. Não olhe para a sua posição social. Não olhe para a pobreza da sua família. Não olhe para o vazio de Cristo dentro da sua casa, porque de repente você é só você na fé. Se você tem uma chamada, se você tem um desejo, sonhe com Ele.
lute por ele, deseje ele. Não olhe as circunstâncias, não olhe A, não olhe B. Não olhe esses coveiros de igreja que depois de 30, 40 anos na fé não alcançaram os sonhos deles e não querem que você alcance o seu. Acredite que tem alguém lá em cima, cujos olhos são como chama de fogo, que quando olha para baixo, encontra um homem e uma mulher com coragem de se entregar, ele se levanta e diz: eu tenho coragem de te aceitar. Se você tem uma vocação divina nesta manhã, rasgue a sua alma, grite, se jogue no chão, mas deixa Deus trabalhar. (16 anos de idade) me apaixonei por uma visão divina. Pergunte qual? Sonhei com um país chamado Romênia, que fica no noroeste da Europa. Meu coração quase saltou pela boca quando Deus me revelou esse país. Trabalhava com um telex na época. Telex é o tataravô da internet. Descobri os locais onde a Romênia tinha escritório no Brasil, as embaixadas, e mandei para eles e-mails dizendo que eu queria conhecer, e-mails não, telex, perguntando a eles como conhecer mais sobre o país, sobre a língua, e recebi livros dos consulados. Recebi uma fita, decorei uma frase que mal sei o que significa, em noroeste da România, estava lá na fita, só para eu pegar o sotaque. Peguei o livro e comecei a comer o livro, e li sobre Bucareste, a capital. Dias depois chega na minha mão um LP, um compacto. O nome era Torturado por Amor a Cristo. Reverendo Richard Wurmbrand, um homem que veio ao Brasil anos depois dar testemunho da sua pregação. Eu não pude ir vê-lo em São Paulo, mas os amigos que foram vê-lo disseram que ele não pregou com a boca. Ele tirou a camisa no púlpito e diante de 40 mil pessoas mostrou as cicatrizes que ele recebeu do regime comunista da Romênia, por ser um pastor dentro daquele país. 14 anos preso, longe da esposa. Assistiu à morte do filho dele em loco. Como eles não conseguiam matá-lo, arrancaram as unhas da mão e dos pés dele por várias vezes. Puxaram a língua dele, deixaram a língua dele esticada por mais de meia hora, com um prego furado em uma madeira. Queimavam ele. Nas noites frias da Rússia, tiravam ele de uma água quente e colocavam ele no gelo. Antes dele entrar num estado de hipotermia, ele voltava para o calor. A prova máxima foi quando trouxeram o filho dele, e um soldado romeno disse: vão matar o seu filho. E quando ele estava a ponto de negar Jesus e caiu de joelhos, o filho dele se solta do soldado, corre e diz assim: papai, não negue Jesus. Se me matarem, já já a gente se encontra lá no céu. Aquilo testificou da minha chamada. Eu disse: é para esse lugar que eu quero ir, Jesus. E um dia peguei um imbornal. Quem conhece imbornal aqui? Imbornal é um sacola feito de pano, que a gente colocava marmita para ir para a roça, porque eu apanhava laranja, algodão e café, e trabalhei no corte de cana. Coloquei dentro daquele imbornal uma Bíblia rota e velha, vesti meu chinelinho havaiana e bati na porta da casa do pastor José Bispo dos Santos, que já dorme no Senhor. Um baiano arretado, bravo que só. E ele disse: o que tu quer aqui, menino? Eu disse: eu vim falar para o senhor da minha chamada, porque o senhor é o meu pastor. Ele sentou no sofá e disse: me fale da sua chamada. E desde criança eu sempre fui muito expansivo, Melquisedeque. Sempre falei com paixão, como se estivesse atuando em um teatro. E fui falando. Quando eu me vi, eu estava em pé na sala dele pregando, dizendo: vou falar para os romenos que Jesus ama eles, pastor. Quando eu disse isso e terminei, ele se levantou e disse: acabou? Eu disse: sim, senhor. Eu disse: sente aí, porque agora você vai ouvir um par de verdade. Ele olhou para mim e disse: onde você mora? Eu disse: na Avenida D, número 516, na Vila Tatu. Ele disse: quem é seu pai? Eu disse: eu sou Zico. Ele mora com você? Eu disse: não. Você tem como provar que ele é seu pai? Eu disse: não, porque no meu RG
não tem o nome do meu pai. Hoje eu não apresento mais meu RG, apresento a minha carteira de deputado federal. E os amigos podem ler aqui na minha filiação. Qual o nome que está escrito aqui, companheiro, na filiação? Lúcia Maria Feliciano. Qual o nome do pai? Não tem. Só tem o nome da minha mãe. Pode filmar aqui. Não tem o nome de pai, sou o famoso filho bastardo. E o pastor sabia disso. Quando eu disse para ele que eu não tinha o nome do meu pai, ele disse: você congrega onde? Eu disse: eu congrego na Vila Tatu, no salãozinho de 3 por 4 metros. Os membros do salãozinho são ricos. Eu disse: todo mundo corta cana. E o pastor disse: então esquece obra missionária na Europa. Obra missionária só para filhos de pastor rico, de igreja gigante, de capitais. Obra missionária só para filhos dos americanos dos olhos azuis que tem dólar. Você nasceu no meio do mato, congrega numa igreja pequena, numa cidade sem expressão. Você mora em Orlândia, acorda para a vida. E eu comecei a soluçar e chorar. Ele me abraçou e disse: é melhor eu ver você chorar agora do que chorar amanhã frustrado. Eu me levantei para ir embora. Ele me fez um pedido: não conta para ninguém, porque senão você vai fazer com que os outros moços e moças sonhem com a obra missionária também. Você é muito eloquente, Marco. Eu não prometi, por isso que eu estou contando aqui. Naquele dia eu cheguei na minha casa de 2 cômodos. O nosso quarto, o que nós chamávamos de quarto, dava para o meio de um pasto. A janela de madeira pesada, fechada com a tramela. Quem conhece tramela aqui? Tem gente com um pezinho na roça também. Eu abri aquela tramela. Eu era muito pequeno. Minha mãe tinha uma máquina de costura Singer, daquela que você tinha que dar partida nela aqui e ficar bombeando aqui com o pé. Quem conhece máquina de costura assim? Como eu era pequeno, eu não atingia a altura daquela janela. Eu subi em cima dessa máquina e abri a minha Bíblia num outro texto que eu tinha me apaixonado. Só que eu não conseguia ler. Pergunte por quê. O versículo não existia mais na Bíblia. Pergunte por quê. Porque todas as noites, depois que Jesus me falou da Romênia, eu chorava em cima dele. Eu pegava minhas lágrimas, não tinha marca-texto, e eu marcava o versículo até que rasgou a Bíblia. Eu abri a Bíblia e mostrei para o céu. E falei: aqui está escrito: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fechei a Bíblia e comecei a gritar com Deus, dizendo: o Senhor é mentiroso. Porque aqui não está escrito que tem que ser filho de homem rico para fazer obra missionária. Aqui não está escrito que tem que ser famoso para fazer obra missionária. Aqui não está escrito que tem que ser americano para fazer obra missionária. Aqui o Senhor está perguntando quem quer ir, e eu estou dizendo: eis-me aqui. O que eu vou falar agora é só para crente cheio do Espírito Santo. O céu foi fechando. O céu ficou cinza. Trovões anunciando uma forte chuva. No meio dos respingos de água, mais trovões. E no meio dos trovões, relâmpagos. E eu ouvi a voz de Deus no meio dos trovões. A mesma voz que falou comigo na igreja católica. O Senhor disse para mim: eu não preciso de passaporte. Eu não preciso de dólar. Eu não preciso de igreja rica. Eu só preciso de alguém que sonhe. Você não entendeu? O Senhor disse: eu só preciso de um sonhador. Foi lá na minha infância que Deus me deu a frase que se tornou uma das frases mais faladas no meio evangélico, que abriu um tempo novo até para os hinos. Depois que eu preguei em Camboriú a mensagem O Sonho de José, e o Senhor me fez lembrar da frase, e eu contei ao mundo: sonhe e ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Eu acreditei, ignorei tudo que falaram para mim, ignorei os que me perseguiam, os que me chamavam de fanático, e até o meu pastor que disse que eu não tinha chamada. Como não me deixavam pregar em Orlândia, eu comecei a ir para os cultos de congregações na região.
Eu pegava um ônibus na rodoviária e ia para as cidades onde eu sabia que tinha cultos de mocidade, sem ser convidado. Chegava e sentava nos bancos com uma gravatinha de crochê, uma bibliazinha no banco e orando para me darem uma oportunidade. Como culto de mocidade, na maioria das Assembleias de Deus não é bem frequentado, sempre que chega alguém ele tem uma oportunidade. E aí eu comecei a pregar. Foi aí que eu comecei a desenvolver o meu talento. Aprenda uma coisa nesta manhã: se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Eu vou repetir: se você não acreditar na sua chamada, ninguém mais vai acreditar. Se eu fosse você nesta manhã, eu sairia deste calabouço da vergonha, eu sairia desta caverna da solidão, eu ignoraria esse sentimento de inferioridade, eu agarraria os demônios que falaram no seu ouvido que você nunca vai ser ninguém, esfregaria a cara deles no chão, porque quem viver verá. Eu repito, quem viver verá onde Jesus ainda vai te colocar. Se tem alguém que acredita que a sua história ainda não acabou, dê um pulo para cima e um grito de glória. Fui consagrado ao diaconato logo após o casamento. Casei-me com uma mulher santa, a quem eu devo tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Minha eterna namorada, a quem eu respeito e sou apaixonado por ela, a irmã Edileuza, que me deu 3 lindas filhas, Karen, Kathleen e Camille, que são a cara do pai. Mas o cabelo puxou para a mãe, graças a Deus. O cabelo das meninas é liso. Eu tô falando devagarinho porque eu tô contendo as lágrimas. É muito lindo lembrar tudo que Deus fez. É muito lindo. Logo que fui consagrado ao diaconato da igreja, a nossa igreja passou por um tumulto, um escândalo. O escândalo foi violento demais. De 400 membros, ficamos com 10 crentes. Escândalos sexuais, morais, de ordem financeira. Em 3 meses, a nossa igreja passou por pelo menos 10 escândalos consecutivos. Do tipo, o tocador da igreja, um menino que cuidava da banda de música, foi preso porque tinha um tarado, um psicopata na cidade, que se exibia nu para as mulheres. A polícia fez um cerco e prendeu. Era o moço da igreja. O pai da única menina que tocava teclado na igreja, uma menininha que com 10 anos de idade tocava teclado na igreja, foi denunciado pela filha. E a mãe foi à delegacia. Dos 8 aos 10 anos de idade, o pai violentava a própria menina. E era o homem mais santo que tinha na igreja. 2 presbíteros desceram do púlpito por causa de mulheres. Um menino da igreja foi pego na rua mantendo relações com um cachorro. Um espírito maligno desceu sobre a igreja, sobre a cidade. Hoje eu entendo que era o diabo tentando destruir a semente de uma chamada. O diabo não sabe do futuro, mas ele percebe o futuro. É um psicólogo. Quando você vê uma pessoa que é crente, tudo dá errado na vida dele, irmão, não desanime a pessoa, fale para ela, permaneça. Vença pela perseverança. Porque tem pessoas aqui que não sabem o que Deus tem na vida deles, mas o diabo já percebeu o que é. Você não entendeu? Eu vou repetir. Tem gente aqui que não sabe porque sofre tanto, mas o diabo, porque conhece o homem desde que o primeiro homem esteve no mundo, sabe que toda pessoa que sofre demais é porque Deus quer dar a ele aquilo que não deu a ninguém. É por isso que Satanás faz de tudo para acabar com a sua família. É porque a sua chamada é grande. Eu repito, é grande. Eu repito, é grande. É grande, é grande. Pega essa palavra, é grande.
eu recebi o novo pastor que veio pregar, um pastor do Nordeste, marcou uma reunião com os obreiros que sobraram, e ele disse: quem de vocês é pregador aqui? E todos apontaram para mim. E ele disse: você vai pregar hoje, é o primeiro culto que eu estou aqui, era um domingo. Eu disse: vou não. Eu disse: vai sim. Eu disse: não vou. Por que não vai? Porque ninguém mais vem na igreja. A igreja está triste, está dando vergonha de falar que a gente é dessa igreja, só escândalo. Ele olhou para mim com autoridade, mas usou um linguajar do Nordeste, que tu entende. Ele apontou o dedo no meu nariz e disse: você é um homem ou você é um saquinho de pipoca? Eu falei: que coisa é essa? Eu sou homem. Ele disse: então prove, vem pregar hoje à noite. Eu disse: pois eu vou pregar hoje à noite. Mas eu saí da igreja, irmão, cuspindo fogo. Eu entrei na minha casa, olhei para minha esposa, a gente morava numa casinha de 3 cômodos nessa época. Eu disse: você se esconde naquele quarto e só sai quando eu mandar, porque eu vou brigar com Deus aqui nessa tarde. Eu coloquei um toca-fita cassetes, coloquei uma música do cantor Vitorino Silva, que é aqui carioca. Enquanto o pastor Vitorino cantava, eu dobrei meu joelho e disse: Deus, eu nunca fui sozinho para o púlpito, mas hoje eu preciso de um sinal. A minha oração não durou 5 minutos. Do encosto do sofá onde eu estava com a testa, veio um vento quente e forte, que bateu na minha testa e me jogou para trás. Eu caí no centro da pequena sala, debaixo da mesinha que tinha. Eu tentava abrir o olho, mas era como se uma lâmpada tivesse explodido nos meus olhos. Eu não conseguia abrir o olho de tanta claridade. Eu comecei a tremer, eu senti temor. Eu disse: Deus, não me mata. A voz do Senhor, que já havia falado comigo outras vezes dentro daquela sala, disse: não é morte, hoje eu te dou um ministério de fogo para as nações. Eu não fui ungido por homens. Talvez seja esta a diferença entre eu e outros grandes obreiros do país. Talvez seja por isso que eu sou chamado de rebelde, porque eu não obedeço ninguém, porque eu não obedeço nada de igreja, porque eu coloco uma pulseira, porque eu estico meu cabelo. Eu devo satisfação àquele que me ungiu, e aquele que me ungiu não estava na horizontal, estava na vertical. Foi ele que me ungiu. Comecei a pregar. Naquela noite no culto, eu recebi uma unção tão grande. Quando o pastor disse: Marco Feliciano pregando, eu abri a Bíblia e li João 3:8. O vento sopra onde quer. Fechei a Bíblia e disse: eu estava na minha casa hoje. A igreja de pé estava. Quando Deus soprou dentro da minha casa, quando eu disse isso, da porta da entrada da igreja até o púlpito, as pessoas começaram a cair no chão. Dezenas de homens e mulheres caíram. Eu não soprei, não joguei paletó. Virou um tumulto na igreja, porque naquela noite as pessoas que não vinham à igreja foram atraídas para vir ao culto, para ver o pastor pregar novo, pastor novo pregar. Mas fui eu que preguei. O culto acabou 1 da manhã. Cura divina, batismo com o Espírito Santo. O pastor me arrebatou e disse: quarta-feira que vem avise na cidade, o Marco vai estar pregando lá na Avenida N, que era uma congregação. Na quarta-feira a igreja estava entupida de gente pela janela. Eu abri a Bíblia de novo e falei: o vento assopra onde quer. E acabou o culto de novo. Os crentes eram jogados nas paredes, eram jogados pelo chão. Começaram a me convidar. Eu fui pregar em Poços de Caldas, o primeiro congresso que eu preguei. Naquela noite, enquanto eu pregava, uma palavra simples que eu pregava e não acontecia nada. Só acontecia as coisas quando eu parava de pregar. Era uma coisa, eu achava que era pregador. Por isso que até hoje eu digo que eu não sou pregador. Eu sou um contador de histórias. No meio da mensagem, eu senti o meu braço direito endurecer e crescer. Eu pensei que eu estava tendo um infarto. Eu parei de pregar no meio da pregação. Eu fiquei olhando para minha mão porque estava inchada. Eu enxergava ela grande. Quando eu virei para a igreja assim a mão, as pessoas sentadas começaram a cair para o chão. Eu me assustei e fui virar para falar para os pastores que eu não fiz nada. Quando eu fiz assim, caiu a bancada de pastores inteira. Eu não conhecia unção, nova unção, Benihim, não sabia o que era isso. Eu morava no meio do mato. E Jesus naquele dia me deu um talento diferente. E hoje, com dor no coração, eu venho aqui publicamente. Está sendo gravada essa mensagem. Está ali o diretor do meu programa, o Wellington, está sendo gravado isso. O Brasil todo vai ouvir. E eu me arrependo. Eu parei para ouvir a religião. Me chamaram para uma reunião convencional de obreiros.
e falaram para mim: você está trazendo inovações para a igreja. Começa um outro problema na minha vida. Pergunte qual? Eu começo a crescer profissionalmente. Crescendo profissionalmente, eu não quero mais aceitar a chamada, não quero mais aceitar a obra missionária. Quero ser um pregador de fim de semana. Trabalhava de segunda a sexta, ganhava um bom salário e pregava de sábado e domingo. Eu descobri o que é ser um Jonas. Trabalhava numa financeira que representava o Banco Crefsul. Alguém lembra do Banco Crefsul aqui? Um dos maiores bancos mundiais. Não tem como quebrar aquele banco, pelo menos a gente pensava que não. Pois lá na minha cidade o banco faliu, da noite para o dia. Quando o banco faliu, eu não acreditei. Eu estava orando: Senhor, me abre uma porta de emprego. O Senhor me disse: Jonas, ou aceita a minha vontade, ou todo barco que você entrar, eu vou afundar. E as pessoas vão pagar o preço por culpa sua. Saí dali e fui trabalhar numa fábrica de vela. Uma fábrica nova na cidade. O dono da fábrica que me chamou foi na minha casa me buscar, disse: você tem potencial, tem conhecimento. Com pouca idade eu gerenciava uma fábrica com mais de 60 funcionários, vendedores. Eu sabia tudo sobre vela de acender. Olha o que o diabo fez comigo. Eu fui ser vendedor de vela de macumba. 40 toneladas de vela por mês a nossa fábrica fazia. Eu fui negociar com um dos maiores mercados que vendem além do varejo, no atacado, que era Adriano Coselli de Ribeirão Preto. Vendi para ele a cota inteira da fábrica. Sabe o que é 40 toneladas de vela? Irmão, haja morto para morrer, para acender tanta vela. Haja terreiro de macumba para ter tanta vela. Um dia entra dentro da fábrica um pai de santo, aqui do Rio de Janeiro. Reconheci pelo pé. Guardei a minha credencial de crente, porque eu não posso perder o cliente. E ele está comprando velas. E quando eu vi o cheque Rio de Janeiro, eu disse: o que o senhor veio fazer do Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro não tem fábrica de vela? Ele disse: tem, mas não tem uma fábrica igual a essa. Falei: por quê? Porque a sua vela é feita de maneira artesanal. A sua anilina, eu li a embalagem, é uma anilina que vem importada da Alemanha. A sua parafina é da Petrobras. O fio que vai no meio da sua vela vem da melhor fábrica de poliéster do Brasil. É embalada à mão em celofane. A sua vela é a melhor. Eu disse: e por que o senhor veio aqui? Eu disse: porque as minhas entidades merecem o melhor. Não entendeu não? Ele disse: as minhas entidades merecem o melhor. Por isso eu saí do Rio de Janeiro para vir aqui em São Paulo pegar a vela, porque os meus guias vão receber a melhor vela do Brasil. Estava eu lá, um homem com chamada vendendo vela. Quando ele foi saindo, ele olhou para mim e profetizou, disse: você vai receber uma proposta. Dentro de um mês você vai ser chamado para ser sócio dessa fábrica. Abraça essa sociedade, que você vai transformar essa fábrica na maior fábrica da América do Sul. Meu olho brilhou, eu falei: vou ficar milionário. Olha, eu acreditando na profecia da boca de um demônio. Estava fraco, com chamada, com unção, mas eu negociei os meus dons com a igreja. Eu pensei no dinheiro, no bem-estar da minha família. Os 2 donos da fábrica morreram numa noite só, num acidente de carro. A fábrica se manteve 6 meses. Jesus disse: vem para a minha obra, eu fecho essa fábrica. Faliu a fábrica. E eu não fui. Entrei na Intel, indústria de terminais elétricos, a segunda maior empresa da minha cidade. Departamento financeiro. Falei: estou estabelecido, o maior salário da cidade. Quando eu estou na empresa, 1 ano e 8 meses, a empresa entra em falência. Concordata. A sociedade acordou com a manchete no jornal: Intel pede concordata. Mais de 1.500 empregos diretos numa cidade de 30 mil habitantes. Representa quase 30% da sociedade. A cidade estava quebrando. E o Senhor disse: vai ficar aí até quando, Jonas? Falei com a minha esposa e ela disse: vai, pede as contas. Ela sabia que eu não tinha coragem.
Ensaiei 2 meses. Eu dizia para todo dia: não, moço, eu vou pedir as contas. Ela disse: pode ir que eu estou com você. Um dia eu, na minha mesa, comecei a sentir nojo do trabalho. Ai, me subiu um arrepio agora. Não foi isso que você veio perguntando a Deus? Por que você sente nojo do seu trabalho? Não é isso que você vem perguntar. Por que você não consegue mais entrar no escritório, naquela empresa? Você sente um peixe fora d'água. É a sua chamada gritando. É o Espírito Santo dizendo: chegou a hora. Vou repetir: chegou a hora. Chegou a hora. Eu levantei da mesa onde eu estava e fui lá na sala do diretor financeiro. Problema: o diretor financeiro era um ancião das Testemunhas de Jeová e amava o meu trabalho. Eu sentei para ele e disse: senhor Roberto, eu vim aqui pedir as contas. Ele: por que, Marco? Não tem motivo. Ele disse: não, a empresa está passando por uma situação difícil, mas ela se levanta, é só uma concordata. A concordata é para levantar a empresa. Eu disse: senhor Roberto, eu sou o culpado dessa concordata. Ele olhou para mim e disse: como? Eu disse: o senhor não vai entender. Ele disse: tenta explicar. Eu disse: eu tenho chamada missionária, senhor Roberto. Eu sou crente, o senhor sabe. Eu disse: sei. E Deus me chamou para fazer obra missionária. E ele disse que se eu ficar aqui vai fechar essa empresa, porque as outras 2 que eu trabalhei já fecharam. Eu esperava ouvir tudo, menos o que ele me falou. Ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou, ele estava chorando. Ele disse: eu sou testemunho de Jeová e nós também temos missionários. Eu sei quando alguém sente uma chamada. Ele olhou para mim e disse: com dor no coração, eu vou assinar a sua demissão, porque eu não quero segurar um homem de Deus aqui dentro. Você consegue reconhecer isso? Consegue imaginar um homem de uma religião contrária à nossa ser obrigado a se curvar e dizer: Deus tem gente que é especial, Deus tem uns xodós. Eu vou fazer o que se você é um xodó dele? Eu não podia estar aqui nessa manhã, eu estou cansado. Eu quase pedi para ele: me deixa ficar em casa. E o senhor dizendo: vai para o culto. Falei: senhor, mas não vai ter ninguém. O senhor disse: quem precisa estar lá vai estar. Eu preciso responder a alguns que têm chamada missionária. Está na hora de Deus aflorar a sua chamada. O seu ministério vai nascer. Vai nascer. Mão direita para o céu, chacoalhe a sua mão. Coloque no ombro de alguém, por favor. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada e diz: está entendendo? Chacoalhe de novo, diga: é para isso que Deus te trouxe aqui. Chacoalhe, 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 diga: é para isso que Deus te trouxe aqui. Pelo amor de Deus, eu estou mandando, sacode. É para isso que Deus te trouxe aqui, para sacudir a sua chamada, para sacudir a sua história. Era meio-dia, quando eu passei pela guarita e piquei o meu cartão pela última vez. Eu estava empolgado até o momento em que eu piquei o cartão. Quando eu me despedi do guarda da guarita, coloquei os pés fora da fábrica, um medo, Edinaldo, entrou aqui. Eu sentei no banco da minha brasilinha velha. Fiquei desnorteado. Fiquei com medo de ir para casa e contar para minha esposa o que eu tinha feito.
Ao invés de virar para a esquerda, porque eu morava num bairro chamado Gruta, eu virei para a direita e fui para o centro da cidade. Descendo uma avenida chamada Avenida 9, devagarinho, com a Brasilinha, veio um moço de bicicleta e parou do meu lado, eu andando tão devagar. Ele olhou para mim e disse: Feliciano, o que você está fazendo aqui? Ele me viu aflito, eu disse: eu fiz uma loucura hoje. Ele disse: o quê? Eu pedi as contas da Intel. Ele falou: para quê? Por causa da minha chamada. Lembro como se fosse hoje, a imagem dele está nos meus olhos aqui. Ele em cima de uma bicicleta, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Ele olhou para mim e disse: eu queria ter a tua coragem, porque está escrito que quem deixa tudo por amor a Ele, nessa vida, recebe 100 vezes tanto, e na outra ainda recebe a vida eterna. Deus vai cuidar de você. Enoque, filho da irmã Sebastiana, que eu já contei algumas histórias dela. Hoje o Enoque é pastor de uma igreja batista. Entrei dentro da minha casa, Karen era bebê, estava se arrastando pelo chão. A mesinha simples com 2 pratos. Edileuza viu que eu mexia na comida e não comia. Ela disse: o que aconteceu, Marco? E eu não sabia como começar. Aí ela falou: é a história que você está sentindo hoje do trabalho? Eu disse: é. Ela disse: pede as contas. Aí eu disse: eu pedi. Ela: então pede as contas. Eu disse: você não ouviu? Eu disse: eu pedi. Ela parou de comer e disse: você fez o quê? Eu pedi. Ela: você está brincando? Eu disse: estou falando sério. Ela parou de comer, foi no chão e pegou a Karen e envolveu a Karen nos braços. E ela disse: e agora? Eu disse: agora Deus proverá. Deus proverá. 4 meses de angústia. Pergunte por quê. Fui para a reunião de obreiro do campo, anunciei que estava saindo para a obra da chamada da itinerância. O pastor que lá estava olhou para todos e disse: irmãos, pastor, irmão Marco Feliciano agora está na itinerância. Os irmãos abram a porta das igrejas para ele ir pregar, porque ele já é pregador dos cultos de mocidade. Só que agora ele precisa de uma ajuda, uma oferta. Todo mundo disse amém. 4 meses sem nenhum telefonema. Ninguém me convidava nem para animar festinha de criança, nem para fazer velório. 4 meses, o seguro-desemprego foi embora. Edileuza olhou para mim uma bela manhã e disse: olha, a última canequinha de arroz foi embora. E eu disse para ela, se ela pedisse para o pai dela, eu me divorciava dela, porque meu sogro era rico na época. E ela, uma mulher de Deus, disse: eu não vou pedir para o meu pai, eu acredito em você. Naquela manhã eu saí com a Brasilinha velha e subi o meio do monte para orar. Eu acabei com uma árvore de tanto tapa que eu dei nela. A árvore não tinha nada a ver com isso, coitada. E eu falei: Deus, e agora? Eu comecei a pensar que tudo que eu tinha feito tinha sido emoção. Eu duvidei da minha chamada. Eu comecei a praguejar contra os profetas. Eu comecei a sentir nojo de mim. Eu disse: eu vou voltar e pedir emprego, porque minha filha vai passar fome. Deus não falou comigo naquele dia no monte. Eu saí de manhã, orei até a tarde, antes de escurecer. Quando eu vou entrando na minha casa, entrei pela cozinha. A mesa da cozinha estava cheia de sacolas de supermercado. Ao invés de eu ficar feliz, eu entrei gritando: Edileuza, eu falei para você não pedir para o seu pai. E ela chorando disse: não foi o pai. Eu falei: quem foi? Ela disse: a irmã Hélia. Quando ela disse a irmã Hélia, minha perna tremeu. Eu acho que o Elton entrevistou a irmã Hélia, né? Eu tenho num documentário. A irmã Hélia era uma mulher abandonada pelo marido, ou viúva, não me falha a memória agora, mãe de 4 filhos desviados, e trabalhava num emprego de doméstica. Ela disse que estava dentro do supermercado fazendo compra para a família dela, quando Jesus disse: Hélia, tudo que você está comprando, compra em dobro, num outro carrinho. Para quem, senhor? Para Marco Feliciano. Palavras dela: Senhor, mas o Marco é genro do fazendeiro. O senhor disse: não discuta, compre para o Marco Feliciano. Senhor, eu não tenho dinheiro aqui. O
Senhor disse: você tem dinheiro no banco, vai e tira da sua poupança e compra para ele. E ela fez, pastor Edinaldo. Uma mulher sozinha, mãe de 4 filhos, abasteceu a minha mesa. Eu caí de joelhos e disse: Deus, por quê? E o Senhor disse: para você saber que quem cuida de você sou eu. Quem tem chamada aqui nesta manhã, não desista. Deixa o vento soprar, mas não entrega os pontos. Deus às vezes fecha a boca e se cala, mas Ele nunca fecha os olhos. E os olhos de Deus estão te olhando nesta manhã, missionário. Se você acredita na sua chamada e o vento está soprando muito forte, eu só tenho um conselho para você: usa o lenço, a manga da camisa, a ponta da gravata e derrama as suas lágrimas, mas não abandona a tua chamada. Vai chegar o tempo em que Deus vai te exaltar. Vai chegar o tempo em que todas as lágrimas serão enxugadas dos seus olhos. Vai chegar o tempo em que todo desprezo será aplaudido pelo tempo da exaltação. Eu não estou falando do que eu ouvi, eu estou falando do que eu vivi. Existe um Deus no céu que cuida daqueles que Ele chama. Nevenes tuia trevas nagarahai. Samanagabawe handeravas. Tocante a minha obra, eu, Deus, tenho os meus escolhido a dedo. Preparei o teu coração, homem, para te trazer neste recinto. Porque olhando para ti, força alguma tu possui capacidade. Mas na entrada neste recinto disseste: Deus, fale comigo neste lugar. E eu enviei o meu servo de tão longe para dizer e proclamar a ti que é chegado o tempo. Darei a ti mais unção da palavra e o meu espírito de intimidade, e tu viverás tempos de glória na minha presença. Tu andarás sobre lombos de cavalos espirituais e entrarás dentro de uma esfera que tu não conheces, onde somente eu com poucos homens no mundo posso entrar. Não são todos que podem conhecer o estado de graça da eficiência que tenho. Dentro dos mistérios e de prova sombra de quente e de plácia mudo eu idioma. De come job tuple suminivia. Compro sobre fox de plácia. Que tenho eu o poder de fazer. De canto de quebra-plácia. E quando quero fazer, não peço opinião a homens. Sai de santo de conversa. Por isso entrego um rolo nesta manhã. De quenência de sombra e de faz. Porque a obra missionária clama por ti. Ande compra sobre aquele povo não vai morrer. Eles vão viver. Porque eu te chamei. Agora glorifica o meu nome. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está sentindo Jesus aqui? Deus abriu uma porta em Campinas, depois desses 4 meses de luta.
Num culto, estou pregando, vejo entrar pela porta da igreja um moço amparado por duas pessoas arrastando os pés. No fim da mensagem, de surpresa, alguém sobe ao púlpito marchando e toma o microfone da minha mão. E eu me assustei, mas senti temor. A igreja entrou num desespero de glória, se é que você entende essa linguagem. Ele pediu silêncio e disse: os irmãos me conhecem. Eu estava no hospital hoje para morrer. Meningite aguda. Meus nervos não respondiam mais e minha língua não funcionava. Meu pai foi ao hospital e disse o médico para ele: vai morrer na casa do seu pai. E meu pai disse: ele vai sim, mas não é nessa casa desse pai. Eu vou levar meu filho na igreja hoje, na casa do Pai do céu, e Deus vai responder. Ele disse: enquanto o pastor pregava aqui, eu estava lá no banco, babando e com os meus nervos travados, quando eu olhei do meu lado e vi um homem de fogo. E o homem fez assim para mim, colocou a mão na minha cabeça, disse o moço. E o fogo que saiu da mão dele desceu pela cabeça, foi aos pés e voltou. Quando voltou, veio estalando os meus nervos. Eu dei um salto, estou aqui de pé, curado, disse o moço. Me tornei um pregador da região de Campinas por 1 ano a fio. Pregava toda semana em Campinas, Hortolândia, Sumaré. Campinas, Hortolândia, Sumaré, porque tinha muitas congregações. Eu era o pregador do milagre do fogo. Jesus foi abrindo as portas. Recebi um convite de um homem que eu conheci em um dos cultos para ir a Uberlândia, Minas Gerais, ouvi-lo pregar. O mesmo pastor que profetizou para mim no congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, Gregório Chartsuk, um gaúcho. Contei a minha história, ele disse: eu vou pregar em Uberlândia, quero você lá comigo. E eu fui com ele, e ele abriu uma oportunidade no culto para eu pregar no lugar dele. Quando eu terminei de pregar, veio uma irmã do círculo de oração de Uberlândia, colocou a mão na minha cabeça e disse: assim falo contigo, filho, dentro de um tempo, e metade de um tempo, vou abrir uma porta para ti, entra por ela, e eu vou cumprir o que eu te prometi. Não sabia interpretar, procurei o pastor novo que estava na minha igreja, disse: o que é um tempo à luz da Bíblia? Disse: 1 ano. E meio tempo? Meio ano. Ele disse: conte 1 ano e meio. Foi no carnaval de 1 ano isso. Carnaval do ano seguinte, 1 tempo. 6 meses depois, mês de agosto. Só que no carnaval do ano seguinte, eu estava pregando em Curitiba, ou numa cidadezinha próxima a Curitiba, e entra pela porta da igreja um grupo da antiga rádio Marumbi, que não pertencia aos Gideões ainda por completo. Entra Matheus Jensen, uma das maiores vozes musicais do Brasil. Matheus Jensen transmite o culto ao vivo para as cidades vizinhas. A cidade que eu estava pregando era uma cidade do interior do Paraná, Mauá da Serra. Na época tinha 3.000 habitantes a cidade. Quando eu cheguei naquela cidade, eu disse: Deus, eu nunca vou ser pregador de grandes congressos. Estava numa cidade de 3.000 habitantes. Só que quando eu pregava, eles transmitiam pela Rádio Marumbi. Os telefones da Rádio Marumbi começaram a truncar. As pessoas começaram a ligar. Quando o culto terminou, Matheus Jensen, com o celular na mão, me chamou e disse: a sua pregação foi transmitida ao vivo. E o Paraná inteiro perguntou onde é que eu tinha conseguido a pregação do pastor Mauro Ferreira. Qual o nome? Tem alguém aqui da velha guarda assembleiana? Mauro Ferreira era contemporâneo do pastor Idecaso Takayama, um dos maiores pregadores do Brasil. Morreu novo num acidente de carro. Eu tenho um disco dele pregando e me arrepia quando eu ponho o disco. É a minha voz, o mesmo jeito de pregar. A unção que estava sobre ele caiu sobre mim. Você crê em transferência de unção? Eu vou pedir para Deus te dar do que Ele me deu hoje, mas eu não vou morrer para isso. Deus vai te dar. Quem crê? Quem crê pega. Então pega. Dá um grito maior do que esse. Aí o Matheus disse assim: meus filhos vão entrar para a política, e eu preciso de você para me ajudar a fazer a campanha deles no estado do Paraná no mês de agosto. Quando falou política, me arrepiou todo, porque eu era fanático e achava que política era coisa do diabo. Eu disse para ele: ó, eu não vou falar nem que sim nem que não, eu vou orar. Eu entrei em oração com a minha esposa e ela falou assim: calma aí, e aquela profecia? Eu falei: qual? Lá de Uberlândia.
Falei, é mesmo, um tempo, metade de um tempo. Fui pegar a data, deu certinho no mês de agosto. Fazia um ano que eu havia recebido a profecia quando eu vi o Mateus me chamar. E ele me queria para o mês de agosto, 6 meses da frente. Abracei a campanha política. E ele me fez uma promessa: se os meus filhos ganharem, eu sou amigo do pastor Cisino e vou indicar você para pregar nos Gideões. Eu não acreditei. Para mim era promessa de político. Pior, os filhos dele não ganharam para política. No mês de novembro meu telefone toca, irmão Mateus Jens. Feliciano? Sim. Meus filhos não ganharam, mas Deus me incomodou. Eu vou te apresentar para o pastor Cisino para você pregar no congresso no mês de abril. E eu me empolguei, e o pastor Cisino aceitou. Era quinta-feira à tarde, a primeira vez que eu fui pregar debaixo de uma tenda, não era nem no ginásio. Preparei uma mensagem numa Bíblia com 6 meses antes. Quando eu estava saindo do hotel para ir para o culto, a minha esposa colocou a Bíblia em cima da perna dela, ela usava saia na época, e colocou meu paletó por cima, num ônibus, indo de Balneário para Camboriú, um circular. Quando ela levantou, catou só o paletó e a Bíblia ficou no ônibus. Quando eu cheguei perto do culto, eu disse, cadê a Bíblia? Ela disse, perdi. Eu quase fiquei endemoniado. Eu disse, Jesus, o que eu ia pregar estava lá dentro, e agora? O esboço estava lá dentro. Foi por isso que eu aprendi a pregar sem esboço. Eu nunca mais preguei com esboço na vida. Aí eu falei com o pastor Isaías, que hoje está na Argentina, ou no Chile. Ele disse, pastor Isaías, eu perdi a Bíblia que eu ia pregar. Ele disse, aí daí? E daí que o esboço estava lá. Ele foi andando no meio do pessoal, pegou uma Bíblia novinha, tirou do placo e disse, quem tem chamada prega sem esboço. Tó. E eu preguei em cima de um tablado de 2 metros por 2 metros e 50 centímetros do chão. E Deus derramou a glória dele naquele lugar. No mesmo congresso, na tarde, fui pregar e preguei a mensagem: os 4 poderes que lutam pela vida de um missionário. No ano seguinte eu volto e prego a mensagem: o sonho de José. E do sonho de José para cá, são 67 países do mundo, mais de 1.600 cidades do Brasil. Tenho um programa de televisão já há muitos anos, escrevi mais de 18 livros, tenho uma escola de teologia, fundei um ministério, nossa igreja tem 2 anos, nós temos hoje mais de 5 congregações em apenas 2 anos. Fui eleito deputado federal mais votado entre os evangélicos do país inteiro, com exceção de Antony Garotinho, que também já foi candidato a presidente da República. E o Senhor tem me usado na autoridade da sua palavra, desde a minha infância. E eu estou aqui para te dizer, meu corpo carrega cicatrizes profundas. Minha alma já foi mutilada muitas vezes. Eu já fui humilhado de maneira que você jamais imaginaria. O Brito que está comigo é testemunha. Quantas vezes a gente não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. A gente abastecia o carro com cheque para 40 dias. E a gente saía sem rumo. E eu parava nas cidades, encontrava uma Assembleia de Deus e ficava na porta esperando o culto começar. Lembra, Brito? Pegava a fitinha, tinha uma fitinha cassete branca e preta, e mandava para o púlpito. Quantas vezes pastores pegaram a fita e passavam um por um dos presbíteros e eles começavam a rir. O pastor levantava, vinha no pé do púlpito um lixo, ele abria o lixo e soltava a fita lá dentro. Ia por microfone e dizia: irmãos, temos uns vagabundos aí, gente que não quer trabalhar e quer viver de vender a mensagem. E ele dizia, e a Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai. Dormimos na beira da pista, debaixo de árvores. Quantas vezes teve dia que eu falei: desisto. O peso da família viver solitária, o peso da família ter que muitas vezes não ter o suficiente para viver, mesmo sendo um grande pregador ou conhecido pelo menos.
Me lembro uma vez indo para o Paraná, convidei minha esposa para ir. E ela disse: Marco, eu nunca te pedi nada nesses anos de casamento, mas eu não tenho lingerie. Eu fiquei com uma vergonha. Só quem é casado sabe a dor da sua esposa de falar: eu preciso de uma lingerie, você não tem dinheiro para comprar. É vergonhoso. E eu falei para ela: depois dessa viagem eu vou comprar. Fomos para Maringá, fiz um grande amigo lá, Dr. Almeri. O Dr. Almeri, na época vereador, me levou para a casa dele, me apresentou alguns empresários, abriu algumas igrejas para que eu pregasse. Quando terminamos, na hora de voltar para casa, no ônibus, ele do lado de fora pegou uma bala e falou: pastor, essa bala é para tua mulher, viu? Não é para o senhor não. E eu até brinquei com ele, falei: que ousadia é essa, rapaz? Eu disse: é para tua mulher. Ela pegou a bala, no meio do caminho, atravessando o estado do Paraná, ela lembrou da bala. Quando ela desembrulhou a bala, dentro tinha uma nota de R$50, amarradinha. Ela olhou para mim e disse: o que é isso? Eu falei: deve ser o dinheiro da lingerie. Ela começou a chorar sem parar. Ali eu ganhei uma companheira, porque até então ela reclamava das minhas viagens, porque ela ficou sozinha a vida toda. Desse dia em diante ela nunca mais me oprimiu. Chegou a reclamar, mas ela nunca impediu que eu fizesse a obra. Mas a surpresa maior estava por vir. Quando chegamos em casa, abrimos as malas, tinha um saquinho preto desses de lixo dentro da bolsa dela. Quando ela abriu, tinha um bilhete: irmã Edileuza, é vergonhoso uma mulher presentear outra mulher com isso, mas eu estava andando quando a senhora estava hospedada na minha casa e Deus falou comigo: compre 5 jogos de lingerie para minha filha. Para alguns pode não significar nada, mas só Deus sabe o que aquilo significou para mim naquele dia, para minha família. E eu estou aqui hoje, nesta manhã missionária, para te dizer: não desista da sua chamada. Não abandone o barco. Não entregue os pontos. Vai chegar o dia de Deus te exaltar. Incline a cabeça, porque eu vou profetizar. Vou profetizar com um poema. Assim diz o Senhor: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje, ela tem sabor de mel. Em nome de Jesus Cristo, recebe esta palavra. De olhos fechados, eu vou fazer um convite nesta manhã. Não é um convite para pessoas comuns. É só para quem, ao me ouvir hoje testemunhar da minha chamada, ao invés de ouvir, enxergou um espelho e você se viu em mim. Eu vou fazer esse convite cantando junto com o Roberto, porque assim como Deus me chamou para ser pai de uma nação espiritual, Ele chama você nesta manhã também. E se você tiver coragem, vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, e eu vou orar pela sua vida. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei
as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Vem, será que podes contar? Cadê você, missionário? Será que podes imaginar Tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu vou te fazer um pedido agora, os que vieram, traga as tuas mãos ao redor do peito em forma de um abraço. Isso, coloque as duas mãos ao redor do peito em forma de um abraço. Meu Deus, meu Deus, quem ora aqui é o teu servo Marco Feliciano. Eu estou envelhecendo, Pai. Eu estou cansado. Tem noites que eu não aguento, Senhor. A dor no pulmão, a saudade de casa. Eu fiz o que pude nesses anos. Agora o Senhor me leva para Brasília, para um cenário político nacional, para eu fazer a diferença lá dentro. Doze dias por mês, Pai, eu vou estar ali trabalhando em função dessa igreja e pregando lá dentro. Mas durante 12 dias, Senhor, as agendas que eu atendia vão ficar vazias. Levanta o teu filho, levanta a tua filha, abre a agenda deles, destaca o nome deles, libera sobre eles nesta manhã, início desta tarde, uma unção de fogo, de glória. Marca a vida deles com um tempo de milagres. Fortalece eles para não desanimarem. Os que já estão nessa tribuna, que estão passando pelo que eu passei, por calúnias, estão passando por perseguições. Fortalece os meus companheiros, Pai. Os que estão assistindo este programa de TV agora, os que estão assistindo esta pregação gravada em vídeo, arranca eles da caverna da depressão espiritual, Pai.
Eles vão se levantar, vão comer da comida que o anjo vai servir a eles, e vão caminhar mais 40 dias e mais 40 noites na força desta palavra. Eu profetizo que o Senhor está levantando aqui uma geração de fogo. Recebe, 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 recebe mais. Levante a mão direita ao céu. Feche os olhos e diga comigo, em nome de Jesus: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou chegar lá. Queira o diabo ou não, queira os homens ou não, queira a religião ou não, queira a minha família ou não, eu vou chegar lá. Eu ordeno todos os demônios que bloqueiam chamada, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. No 3, quando você pisar em cima, você vai abraçar 3 pessoas e vai dizer a eles: uma nova história Deus tem para ti. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família ainda vai sentir orgulho de você. 2, a sua igreja ainda vai reconhecer a sua chamada. 2,5, quem viver verá o que vai acontecer. 3, joga no chão, pisa em cima. Uma história Deus tem pra mim. Abrace 3 pessoas. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima?